quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de História, de número 9, que tem por tema Exploração Externa dos Recursos Naturais do Brasil, o pau-brasil. Então, vamos avaliar primeiramente o que é extrativismo. Extrativismo são todas aquelas atividades e coleta de produtos naturais, sejam de origem animal, vegetal ou mineral, que usualmente são utilizados como matéria-prima na confecção de outros produtos. No nosso Brasil, este tipo de produção, como atividade econômica de grande destaque, tem origem com a exploração do pau-brasil, ainda no século XVI, seguida pela extração do ouro no século XVII. Então, como tudo começou? A partir do pacto colonial realizado entre Portugal, que é a metrópole, e o Brasil, que era a colônia. Os produtos explorados eram destinados a Portugal, permitindo seu enriquecimento e pagamento de dívidas, sobretudo com a Inglaterra. Então, Portugal era um país muito endividado com os outros países europeus, principalmente com a Inglaterra. E ele viu nas terras brasileiras uma oportunidade de comércio para realizar o pagamento das dívidas. Ao longo de sua história, o Brasil também fez uso das chamadas drogas do sertão. É o termo que se refere a determinadas especiarias extraídas do chamado sertão brasileiro. Esses produtos eram encontrados na floresta do Brasil. São produtos como madeira, borracha, amêndoas, folhas e também raízes. Atualmente, 65% das exportações brasileiras têm origem nas commodities, que inclui os produtos provenientes do extrativismo e da agricultura, como o frango e a soja, sendo caracterizado como um dos maiores produtores mundiais de commodities. Esses são dados da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento. Então, o que vem a ser o Pacto Colonial? O Pacto Colonial foi uma medida de controle realizada no século XVI ao XVIII, num contexto mercantilista. Desta forma, as metrópoles, elas controlavam o que e como eram as produções realizadas pelas colônias sobre seus domínios em um pacto de exclusividade. Então, nos territórios dominados pela Espanha, houve a intensificação dos processos de extração de minérios como ouro e prata. No caso brasileiro, investiu-se na monocultura. O que vem a ser monocultura? É a exploração do solo com especialização em um só produto. Então, desde os dias atuais, o principal modelo de produção agrícola nacional, além da extração do ouro. Então, assim, durante o Pacto Colonial, o Brasil apresentou 3 ciclos produtivos: o pau-brasil, a cana-de-açúcar e o ouro. Então, vamos aqui analisar o pau-brasil, vamos tentar reconhecer o pau-brasil. Nas minhas pesquisas, eu pude perceber que esse pau-brasil, ele tem mais de 600 anos, tá? Esse é o pau-brasil que a gente pode encontrar numa configuração mais atual e este aqui também. Então, crianças, como identificar a planta pau-brasil, Ela é uma árvore típica da Mata Atlântica, chamada também de pau-brasilia etinata, e que no século XVI, os índios tupis a chamavam de ibirapitanga. É uma árvore que pode alcançar até 15 metros e possui galhos com espinhos. A árvore ganhou importância para os portugueses por conta da sua madeira, que poderia ser utilizada na construção de inúmeros objetos, de caixas, mas principalmente porque a resina dela, que fica no seu interior, a resina da madeira era utilizada para produzir um corante que serve para tingir tecidos. Então, como identificar o pau-brasil? Como vocês podem aqui observar na região interna aqui do seu caule, ela é bem avermelhada. E eu também mostro a vocês como se dá as folhas do pau-brasil. E acredito que ela seja muito comum aqui próximo. Já já eu falo para vocês. Então, ela possui um forte tom avermelhado extraído da resina presente no seu caule e é utilizado para tingir tecidos na Europa.
Mas para começo de conversa, será que os europeus eles já conheciam o pau-brasil? Por que eles demonstraram tanto interesse por esse tipo de planta? Então, os historiadores apontam que na Europa medieval já se conhecia uma árvore muito semelhante ao pau-brasil, mas ela vinha das Índias, tá certo? Originária das Índias. E é conhecida como Bianca sapam. Os registros apontam que a madeira e o corante dessa árvore eram conhecidos por nomes como Brasilis, Brasil. Esse corante também era utilizado para tingir tecidos, cujo nome circulava em diversas partes do continente já nos séculos XII e XIII. Então, uma curiosidade, né? Se o pau-brasil, eu fico aqui pensando, se o pau-brasil é uma árvore bastante antiga, né, do tempo da colônia, onde será que eu posso encontrá-la? Será que ela existe? Aí vou sanar uma curiosidade de vocês. Ela existe sim, no Monte das Tabocas, aqui em Vitória de Santo Antão. Façam uma visita a este local. Tem uma pessoa lá que sempre fica responsável pela limpeza do local e eles podem vos mostrar o pau-brasil. Foi lá que eu conheci o pau-brasil, tá? Mas não vá lá devastar não, tá, gente? Não vá lá cortar para extrair a tinta dela, não. Até porque a gente vai observar lá na frente, através da explicação, que hoje em dia dificilmente se encontra ela no nosso país. Então, a história pela história, como será que tudo aconteceu? Então, com a chegada dos portugueses ao Brasil, a árvore foi enxergada como mercadoria potencial para ser revendida na Europa. E assim, logo, essa exploração foi iniciada. A primeira pessoa que recebeu o direito de explorar o pau-brasil, segundo as historiadoras Lília e Heloísa, foi Fernão de Noronha, em 1501. Aí eu fico pensando, Fernão de Noronha, bem familiar esse nome, não é verdade? Então, Fernão de Noronha, ou de Noronha, ganhou o direito de exploração do território em 1501 e logo depois recebeu a ilha de São João, atual Fernando de Noronha, tá? Como capitania. Fernão de Noronha, então, obteve o direito de explorar o pau-brasil e, por isso, ele foi proibido de importar essa variedade asiática da árvore brasileira. A origem do nome, como se deu a origem do nome pau-brasil? Vamos ver? O nome do pau-brasil é alvo de muita especulação e de muito debate entre muitos historiadores. O consenso atualmente é que o termo Brasil fazia referência à resina que é encontrada naquele caule, como eu mostrei a vocês, né? Que possui o tom bem avermelhado. Então, as historiadoras, mais uma vez, a Lília e a Heloísa, elas sugerem que o termo Brasil e todas as suas variações são oriundas do termo latino Brasília, que significa cor de brasa ou vermelho. Continuando, a origem do nome. Com o tempo, o nome utilizado para se referir à madeira e ao corante foi sendo utilizado também para nomear a nova terra. Isso aconteceu a partir de 1512, quando a mercadoria chegou ao mercado europeu. Trazendo para um contexto histórico, a exploração do pau-brasil durante o século XVI estava inserida no contexto da chegada dos portugueses à América. A chegada dos portugueses ao Brasil, como bem sabemos, foi em 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral avistou o Monte Pascoal, na atual região do Porto Seguro, no estado da Bahia. Então, eu vim trazer aqui para vocês, né, uma imagem que retrata como pode ter sido a chegada dos portugueses lá em Porto Seguro, no estado da Bahia. Então, com a chegada dos portugueses ao Brasil, deu início ao processo de exploração das terras. Então, o que eles puderam explorar na nossa terra, assim eles fizeram para tentar sanar as suas dívidas com os outros países europeus. Então, esse processo se tornou um processo colonizatório na década de 1530, quando foi implantado o sistema de capitanias hereditárias. Antes da implantação do sistema de capitanias, a presença dos portugueses era exclusivamente litorânea por meio de feitorias. Vamos ver o que significa feitorias?
Então, como se deu a exploração do pau-brasil, né? Como é feita esse tipo de exploração? Então, a exploração do pau-brasil pelos portugueses era acompanhada pelas feitorias, né, construídas pelos portugueses em locais litorâneos na América Portuguesa. Então, as principais feitorias construídas pelos portugueses, né, nesse primeiro momento, assim que eles chegaram à América, foram as feitorias que estavam localizadas no Cabo Frio, Porto Seguro e também em Igaraçu, aqui no nosso estado de Pernambuco. Então, como se deu também a extração do pau-brasil? Contavam com a mão de obra indígena e em torno de 1503 o negócio que girava em torno dessa extração apresentava uma enorme infraestrutura. Então, os portugueses viram os índios como uma mão de obra escrava, né? E aproveitavam-se desse povo para que eles fizessem todo o trabalho pesado e o dinheiro era revertido apenas para os portugueses. Os índios, né, eles eram encarregados. O que é que eles faziam, né? Qual era o trabalho dos índios nesse processo? Eles derrubavam as madeiras, eles separavam elas por parte e conduzia para as casas dos feitores, onde eram guardadas, sendo posteriormente encaminhadas para os navios. Então, os índios faziam todo o processo. E não é porque eles queriam, não. Eles foram obrigados. Né? Eles derrubavam, eles separavam, eles que carregavam nas costas toda a madeira para ser armazenada lá nas feitorias, tá? Então, será que eles recebiam algum tipo de pagamento por isso? Infelizmente, não. O que acontecia nesse processo entre os portugueses e os índios era o escambo. Então, à medida que os índios trabalhavam, e trabalhavam muito, num trabalho muito, muito pesado, os portugueses faziam com eles o processo de escambo. Era um processo de troca. Então, você derruba, você carrega o peso e eu troco com você bugigangas, né? Então, quais os resultados dessa exploração, né? A exploração do pau-brasil foi o meio pelo qual os portugueses, eles se instalaram no Brasil. Então, os portugueses, eles não vieram para cá para usufruir do mar, do nosso litoral, não. A finalidade deles era o quê? Poder aproveitar tudo que a terra oferecia, eles lucravam e pagavam suas dívidas. Então, por meio dessa atividade, né, eles foram instalando as feitorias, como eu falei para vocês, lá no forte, né, na costa brasileira, e eles estabeleceram relações amigáveis com certos povos indígenas. Essa atividade, porém, aconteceu em proporção tão intensa que foi responsável pela quase extinção desse tipo de madeira no Brasil. Então, milhões de árvores foram derrubadas a partir desse trabalho, desta atividade. A extração da madeira seguiu sendo realizada até meados do século XIX e a recuperação da quantidade de árvores na natureza somente aconteceu na segunda metade do século XX, mas penso que isso não seja verdade por completo, uma vez que raramente a gente encontra a planta do tipo pau-brasil. Mas aqui em Vitória você já sabe onde tem, né? A intensa exploração do pau-brasil quase levou a árvore à extinção, como foi dito anteriormente, e ainda hoje ela é considerada uma espécie ameaçada. Aqui eu venho trazer para vocês um mapa produzido no século XVI, retratando a exploração do pau-brasil realizado pelos indígenas, tá? Então, os europeus, né, os portugueses, ficavam apenas de comando. E quem trabalhava, o trabalho forçado, os índios. Então, existe um dia dedicado ao pau-brasil? Sim, existe um dia dedicado. O pau-brasil foi declarada árvore nacional no ano de 1978, sendo protegida por lei no país. Ela é uma árvore de sol e sua flor é amarela e perfumada. Então, o dia 3 de maio é o dia do pau-brasil. E aí eu reservei um momentinho com vocês para a gente fazer uma atividade, né? Então, vamos se ligar no texto? Tem um texto aqui bem legal. Um texto fácil, vocês vão gostar. As expedições e as riquezas da nova terra. Nos primeiros 30 anos, após a chegada dos portugueses, não houve grande interesse por parte de Portugal pelas terras brasileiras. Foram enviadas somente expedições para fazer o reconhecimento da terra e verificar se existiam riquezas
Encontraram o pau-brasil. Essa planta riquíssima, né? Que reservou para si a exclusividade de exploração. Outros países também tinham interesse em comercializar a madeira. O rei de Portugal enviou então outras expedições para proteger o litoral dos invasores em busca do pau-brasil. Aí eu pergunto a vocês, qual era o objetivo das expedições que vieram para o Brasil depois de Cabral? Quem os portugueses obrigavam a trabalhar para eles? E aí, de acordo com essa aula de hoje, já dá para responder essa questão? Então, qual era o objetivo? Qual era a finalidade dessas expedições, né? É o reconhecimento das terras e verificar a existência de riquezas. E quem os portugueses obrigavam a trabalhar para eles? Os indígenas. Na segunda questão, vamos dar uma avaliada? O que fizeram os portugueses para ganhar dinheiro com as terras conquistadas? Isto é, qual foi sua primeira atividade econômica no local? E aí, de acordo com a nossa aula, você consegue responder essa questão? A primeira atividade da colônia foi a extração do pau-brasil, ou seja, foi o tema da nossa aula de hoje. E aí, venho trazer para vocês uma reflexão. Eu peço que essa questão vocês respondam em seu caderno e encaminhem a resposta para o seu professor. Vamos lá? Os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil e a entregavam aos portugueses em troca de objetos. Em sua opinião, os indígenas, eles eram enganados? Será que era de forma consciente que essa troca acontecia? Por quê? Responda ao seu professor. Então, crianças, vamos dar uma breve revisada na aula de hoje? Vem comigo. Aprendemos hoje o conceito de extrativismo, como também o que foi o Pacto Colonial, o pau-brasil, as suas características, né? Apresentei aqui a vocês formas de a gente reconhecer o pau-brasil. Será que o europeu já conhecia o pau-brasil? A gente viu também a origem do nome, consequências, quais foram as consequências dessa exploração para o nosso país. Sabemos também que existe um dia dedicado ao pau-brasil. Fizemos aqui uma breve atividade e lancei o desafio para que vocês refletissem e encaminhassem ao professor de vocês. Gente, foi um ótimo prazer estar com vocês nessa aula de História. Espero que vocês gostem. Até o próximo encontro.